Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula de teatro aqui das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, pela Fundac, que nesse ano de 2021 ainda segue de forma virtual por conta da pandemia. Bom, na videoaula de hoje, dando sequência ao que eu venho falando nas outras videoaulas que vocês podem conferir aqui no canal do YouTube das Oficinas Culturais de Caraguatatuba 2021, eu falei um pouco sobre a leitura, né, a leitura do texto, a gente vem trabalhando essa questão do estudo de mesa, justamente para nos prepararmos, né, para a leitura e para o estudo do texto que nós vamos utilizar como base para a montagem de conclusão da nossa oficina, que deve se dar ainda de forma virtual, muito provavelmente, portanto vai ser alguma apresentação online. Mas dando sequência um pouco a esse estudo de mesa, eu queria trazer um conceito que é importante para a gente ter em mente quando a gente começa a analisar, né, um texto e também a pensar já a montagem, que é o conceito de dramaturgia. É um conceito bastante amplo que recentemente ele é utilizado em diversas outras oportunidades para além da questão do teatro, né? Hoje em dia a gente não fala só de dramaturgia quando está falando de uma peça de teatro. E mesmo quando a gente fala da dramaturgia do teatro, existe uma evolução do entendimento desse conceito. Mas eu queria começar a falar sobre ele, que eu acho que vai ajudar a gente a refletir sobre o texto que a gente escolher, ajudar a gente a descobrir o que é fundamental que a gente pesque nesse texto, que a gente observe nesse texto e que a gente prepare para a montagem que a gente pretende fazer para a apresentação final. Bom, eu trouxe aqui o dicionário de teatro do Patrice Pavy e eu gostaria então de começar a ler esse conceito de dramaturgia, que ele faz todo o desenvolvimento histórico do conceito, mas hoje eu vou ficar mais na primeira parte que ele considera como a evolução da noção, né, nesse sentido original e clássico do termo. Dramaturgia. Do grego dramaturgia, compor um drama. Evolução da noção. Sentido original e clássico do termo. De acordo com Littré, a dramaturgia é a arte da composição de peças de teatro. A dramaturgia, no sentido mais genérico, é a técnica ou a poética da arte dramática, que procura estabelecer os princípios de construção da obra, seja indutivamente a partir de exemplos concretos, seja dedutivamente a partir de um sistema de princípios abstratos. Esta noção pressupõe um conjunto de regras especificamente teatrais, cujo conhecimento é indispensável para escrever uma peça e analisá-la corretamente. Até o período clássico, a dramaturgia a miúde elaborada pelos próprios autores tinha por meta descobrir regras ou até mesmo receitas para compor uma peça e compilar para outros dramaturgos as normas de composição. Então aqui a gente percebe que ele está falando, né, do conceito de dramaturgia, de como ele surge. Né? Ele já aponta aqui que o sentido original, né, o termo clássico, era a observação de como era a composição de uma peça de teatro. Né? Era bem focado nesse direcionamento do texto teatral. E a análise tanto do que já tinha sido produzido, quanto à percepção de regras dentro de tudo que havia sido produzido, o que eram algumas regras em comum dessa produção, para dali se extrair alguns conceitos base para que os dramaturgos que fossem se propor a escrever novos textos usassem esses conceitos, essas regras, para escrever então seus textos, que seriam então considerados textos de teatro, porque estariam dentro desse escopo de regras e conceitos observados nos textos já produzidos. Enfim. Então tem esse lugar de privilégio
da observação do texto da peça, né? Então a dramaturgia é bem focada nesse sentido, dramaturgia entendida como a produção para uma peça de teatro, a produção textual mesmo para uma peça de teatro. E ele continua. J. Scherrer, autor de Uma Dramaturgia Clássica na França, distingue entre a estrutura interna da peça, ou dramaturgia no sentido estrito, e a estrutura externa, ligada à representação do texto. A estrutura interna é o conjunto dos elementos que constituem o fundo da peça. É aquilo que é o assunto dela para o autor, antes que intervenham as considerações de operacionalização. A esta estrutura interna se opõe a estrutura externa, que é sempre uma estrutura, porém uma estrutura constituída por formas, e formas que põem em ação modalidades da escritura e da representação da peça. A dramaturgia clássica busca os elementos constitutivos da construção dramática de qualquer texto clássico. Aqui ele já aponta o Scherrer, né, que é o autor de dramaturgia clássica na França, como quem começa a distinguir, né, o que seria a dramaturgia interna, que aí seria o próprio texto que embasa a montagem, e a dramaturgia externa, que seria um olhar para a dramaturgia composta por todos os elementos que compõem um espetáculo, uma encenação. Então aí já seria uma dramaturgia que leva em consideração o que foi construído a partir da dramaturgia interna, que é o próprio texto. Então aí começa já, isso lá em 1950, a se olhar o conceito de dramaturgia para além da própria produção, unicamente da produção textual da peça de teatro. E aí ele continua. A dramaturgia clássica busca os elementos constitutivos da construção dramática de qualquer texto clássico: exposição, nó, conflito, conclusão, epílogo, etc. A dramaturgia clássica examina exclusivamente o trabalho do autor e a estrutura narrativa da obra. Ela não se preocupa diretamente com a realização cênica do espetáculo. Isto explica um certo descaso da crítica atual por esta disciplina, ao menos em seu sentido tradicional. E aqui ele fala que a dramaturgia clássica, né, o entendimento, o olhar do conceito como uma dramaturgia clássica, seria pautado única e exclusivamente na observação do texto, quais são os elementos que compõem essa dramaturgia textual. E aí ele até termina falando que talvez por isso a crítica de hoje ignore ou não leve tanto em consideração o olhar para esse tipo de conceituação de dramaturgia, e porque não se observa, né, os espetáculos hoje apenas pelo texto. Então, observa-se a montagem como um todo para poder fazer uma crítica num jornal, em algum veículo. Então o crítico geralmente não vai fazer uma crítica da peça, do texto da peça, ele vai criticar a peça como um todo. Então ele considera todos os elementos envolvidos na encenação, porque ele observa a dramaturgia como um todo, muito mais próxima do que o Scherrer vai conceituar, né, da dramaturgia interna e externa. Por vezes os críticos até comentam sobre a construção do texto, sobre como ele apoia a encenação e vice-versa, como a encenação se apropria de alguns textos clássicos já muito conhecidos, né, então já muito estudados. E a crítica vai se deter a esses pontos, a essas questões de dramaturgia como um todo. Mas para a gente que está começando a olhar o texto, que vai basear a apresentação, né, a concepção, enfim, é bacana a gente observar então essa dramaturgia do texto, né, o que compõe o texto enquanto dramaturgia, os conflitos, né, a conclusão, o que é, quais são os elementos que compõem esse texto, porque a partir daí a gente então começa a construir a dramaturgia externa, digamos assim. Então é bacana a gente ter isso em mente, certo?
Eu vou ficando por aqui e na nossa próxima videoaula, então a gente segue falando sobre o sentido brechtiano e pós-brechtiano e também sobre a reutilização da dramaturgia no sentido de atividade do dramaturgo, para a gente completar essas primeiras ideias sobre o conceito de dramaturgia. Certo? Vou ficando por aqui e a gente se vê então na próxima videoaula. Até mais!